Namo Vishnupadaya Krishna Prestaya Bhutale Srimate Bhaktivedanta Swaminiti Namine Namaste Sarasvati Devim Gauravani Pracharine Nirvishesha Shunyavadi Paschachade Shatarine Bhaja Sri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Sri Advaita Gadadara Srivasadi Gaura Bhakta Vrindam Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare Om Namo Bhagavate Vasudevaya Vasudevaya Haribol, todas as glórias aos devotos reunidos. Na aula de hoje falaremos o capítulo 6 do canto 2 do Srimad Bhagavatam, intitulado O Purusha Shukta é confirmado. Então vamos ao verso 1. O Senhor Brahma disse: a boca do Virat Purusha, a forma universal do Senhor, é o centro gerador da voz, e a deidade controladora é o fogo. Sua pele e 6 outras camadas são os centros geradores dos hinos védicos, e sua língua é o centro produtor de diferentes alimentos e iguarias para oferecer aos semideuses, aos antepassados e à massa de pessoas em geral. Suas 2 narinas são os centros geradores de nossa respiração e de todos os outros ares. Seus poderes olfativos geram os semideuses Ashvini Kumara e todas as espécies de ervas medicinais. E suas energias respiratórias produzem diferentes espécies de fragrância. Seus olhos são os centros geradores de todas as classes de formas, e cintilam e iluminam. Seus globos oculares são como o Sol e os planetas celestiais. Seus ouvidos ouvem de todos os lados e são receptáculos para todos os Vedas. E seu sentido de audição é o centro gerador do céu e de todas as espécies de sons. Sua superfície corpórea é o campo que produz os princípios ativos de todas as coisas e produz todas as espécies de oportunidades auspiciosas. Sua pele, como o ar que se move, é o centro gerador de todas as classes de sentidos do tato e é o lugar para a realização de todas as espécies de sacrifícios. Os pelos sobre seu corpo são a causa de toda a vegetação, particularmente daquelas árvores necessárias como ingredientes para os sacrifícios. Os pelos de sua cabeça e rosto são o reservatório das nuvens, e as suas unhas são o campo que gera a eletricidade, as pedras e os minérios de ferro. Os braços do Senhor são os campos que produzem os grandes semideuses e outros líderes das entidades vivas encarregados de proteger a massa em geral. Assim, os passos com os quais o Senhor move-se para frente são o refúgio dos planetas superiores, inferiores e celestiais, bem como de tudo o que necessitamos. Seus pés de lótus servem de proteção contra todas as espécies de temor. Dos órgãos genitais do Senhor origina-se a água, o sêmen, os geradores, as chuvas e os procriadores. Seus órgãos genitais são a causa do prazer que anula o sofrimento próprio da procriação.
Ó Narada, o canal de evacuação da forma universal do Senhor é a morada da deidade controladora da morte, Mitra, e o orifício de evacuação e o reto do Senhor são o local da inveja, infortúnio, morte, inferno e etc. As costas do Senhor são o local destinado a todas as classes de frustrações e ignorância, bem como a imoralidade. De suas veias fluem os grandes rios e riachos, e sobre seus ossos estão conglomeradas as grandes montanhas. O aspecto impessoal do Senhor é a morada dos grandes oceanos, e seu abdômen é o repouso das entidades vivas que sofreram a aniquilação material. Seu coração é a morada dos corpos materiais sutis dos seres vivos. É isso que a classe de homens inteligentes sabem. Também a consciência dessa grande personalidade é a morada dos princípios religiosos, meus, teus e daqueles 4 celibatários Sanaka, Sanatana, Sanat Kumara e Sanandana. Esta consciência também é a morada da verdade e do conhecimento transcendental. Começando de mim, Brahma, e indo até ti, Narada e Bhava, Shiva, todos os grandes sábios que nasceram antes de ti, os semideuses, os demônios, as nagas, os seres humanos, os pássaros, os animais selvagens, bem como os répteis, etc., e todas as manifestações fenomenais dos universos, a saber, os planetas, as estrelas, os asteroides, os luzeiros, o relâmpago, o trovão e os habitantes dos diferentes sistemas planetários, a saber, os Gandharvas, as Apsaras, os Yakshas, os Rakshas, os Bhutaganas, os Uragas, os Pachos, os Pitas, os Siddhas, os Vidyadharas, os Charanas e todas as outras diferentes variedades de entidades vivas, incluindo os pássaros, os animais ferozes, as árvores e tudo o que existe, todos estão cobertos pela forma universal do Senhor em todos os tempos, a saber, passado, presente e futuro, embora Ele seja transcendental a todos eles, existindo eternamente em uma forma que não ultrapassa 25 centímetros. O Sol ilumina interna e externamente, expandindo sua irradiação. Do mesmo modo, a Suprema Personalidade de Deus, expandindo sua forma universal, mantém tudo o que existe na criação, tanto interna quanto externamente. A Suprema Personalidade de Deus é o controlador da imortalidade e do destemor, e é transcendental à morte e às ações fruitivas do mundo material. Ó Narada, ó Brahmana, é portanto difícil avaliar as glórias da Pessoa Suprema. É preciso que a 4ª parte de sua energia, na qual existem todas as entidades vivas, saiba que a Suprema Personalidade de Deus deve ser conhecido como o supremo reservatório de todas as opulências materiais. A imortalidade, o destemor e ficar livre das ansiedades inerentes à velhice e à morte são fatos do reino de Deus, que está além dos 3 sistemas planetários superiores e além das coberturas materiais. O mundo espiritual, que consiste em 3/4 da energia do Senhor,
está situado além deste mundo material e se destina especialmente àqueles que jamais renascerão. Outros que estão apegados à vida familiar e não querem, não seguem estritamente os votos de celibato, devem viver dentro dos 3 mundos materiais. Através de suas energias, a onipenetrante personalidade de Deus é então, de maneira abrangente, o mestre nas atividades de controle e no serviço devocional. Ele é definitivamente o mestre da necessidade e do conhecimento real de todas as situações. Desta personalidade de Deus geram-se todos os globos universais e a forma universal com todos os elementos, qualidades e sentidos materiais. Entretanto, ele está à parte dessas manifestações materiais, assim como o Sol, que está separado de seus raios e do seu calor. Quando nasci da flor de lótus abdominal do Senhor, Mahavishnu, a grande pessoa, eu não tinha ingredientes para práticas sacrificatórias, exceto os membros corpóreos da grandiosa personalidade de Deus. Para a realização de cerimônias de sacrifício, são necessários ingredientes sacrificatórios, tais como flores, folhas e palha, juntamente com o altar de sacrifício e uma época adequada, a primavera. Outros requisitos são os utensílios, cereais, manteiga clarificada, mel, ouro, terra, água, o Rig Veda, o Jajur Veda e o Sama Veda, e 4 sacerdotes para realizarem o sacrifício. Outros itens necessários incluem invocar os diferentes nomes dos semideuses através de hinos específicos e votos de recompensa, de acordo com a escritura em particular, para propósitos específicos e através de processos específicos. Assim, tive de conseguir das partes do próprio corpo da personalidade de Deus todos os ingredientes e parafernália necessários ao sacrifício. Através da invocação dos nomes dos semideuses, a meta última, Vishnu, foi gradualmente atingida, e assim a compensação e a oferenda final se completaram. Assim criei das partes do corpo do Senhor Supremo, o desfrutador do sacrifício, os ingredientes e parafernália para a oferenda de sacrifício, e realizei o sacrifício para satisfazer o Senhor. Meu querido filho, em seguida, teus 9 irmãos, que são os mestres das criaturas vivas, realizaram o sacrifício com rituais adequados para satisfazer as personalidades manifestas e imanifestas. Em seguida, os manos, os pais da humanidade, os grandes sábios, os antepassados, os ilustres eruditos, os deityas e a humanidade realizaram sacrifícios destinados a satisfazer o Senhor Supremo. Todas as manifestações materiais dos universos estão, portanto, situadas em suas poderosas energias materiais, que ele aceita com sua autossuficiência, embora eternamente ele não tenha nenhuma afinidade pelos modos materiais. Por sua vontade, eu crio, o Senhor Shiva destrói, e ele próprio, sob sua forma eterna como a personalidade de Deus, mantém tudo. Ele é o poderoso controlador dessas 3 energias. Meu querido filho, acabo então de explicar-te tudo o que me perguntaste,
e deves ficar sabendo que tudo o que existe, seja como causa, seja como efeito, tanto no mundo material quanto no mundo espiritual, depende da suprema personalidade de Deus. Ó Narada, como me agarrei aos pés de lótus da suprema personalidade de Deus, Hari, com grande fervor, ninguém jamais descobriu alguma falsidade nas minhas palavras. Tampouco o progresso de minha mente jamais foi detido, nem meus sentidos jamais se degradaram através do apego temporário à matéria. Embora eu seja conhecido como o grande Brahma, perfeito na sucessão discipular da sabedoria védica, e embora eu tenha me submetido a todas as austeridades e seja muito hábil em poderes místicos e autorrealização, e embora esta seja a forma como sou reconhecido pelos grandes antepassados das entidades vivas, que me oferecem respeitosas reverências, todavia não posso entendê-lo, o Senhor, a própria fonte de meu nascimento. Portanto, é melhor que eu me renda aos seus pés, que por si só podem liberar a pessoa, livrando-a das misérias que se apresentam sob a forma de repetidos nascimentos e mortes. Semelhante rendição é muito auspiciosa e permite que a pessoa perceba toda a felicidade. Nem mesmo o céu pode estimar os limites da sua própria expansão. Assim, que podem fazer os outros quando o próprio Senhor é incapaz de calcular seus próprios limites? Se nem o Senhor Shiva, nem tu, nem eu podemos determinar os limites da felicidade espiritual, como podem outros semideuses conhecê-la? E porque todos nós estamos confundidos pela energia ilusória externa do Senhor Supremo, é apenas de acordo com nossa habilidade individual que podemos ver este cosmo manifesto. Ofereçamos nossas respeitosas reverências à Suprema Personalidade de Deus, cujas encarnações e atividades glorificamos em nossos cânticos, embora seja muito difícil conhecê-lo plenamente como ele é. Essa Suprema Personalidade de Deus original, o Senhor Sri Krishna, expandindo sua porção plenária como Mahavishnu, a primeira encarnação, cria esse cosmo manifestado, mas ele é não nascido. A criação, entretanto, ocorre nele, e a substância e as manifestações materiais são todas ele próprio. Ele as mantém por algum tempo e volta a absorvê-las dentro dele. A personalidade de Deus é puro, estando livre de todas as contaminações de vestígios materiais. Ele é a verdade absoluta e a corporificação do conhecimento pleno e perfeito. Ele é onipenetrante, sem começo nem fim e sem rival. Ó Narada, ó grande sábio, os grandes pensadores poderão conhecê-lo quando estiverem inteiramente livres de todos os anseios materiais e quando estiverem abrigados sob os sentidos imperturbáveis. Caso contrário, através de argumentos infundados, tudo é distorcido e o Senhor desaparece de nossa visão. Mahavishnu, Karanodakashayi Vishnu, é a primeira encarnação do Senhor Supremo e é o mestre do tempo eterno, do espaço, da causa e dos efeitos, da mente,
dos elementos, do ego material, dos modos da natureza, dos sentidos, da forma universal do Senhor, de Garbhador Kashayi Vishnu e da soma total de todos os seres vivos, móveis e inertes. Eu próprio, Brahma, o Senhor Shiva, o Senhor Vishnu, os grandes geradores de seres vivos como Daksha e Prajapati, vós próprios, Narada e os Kumaras, os semideuses celestiais como Indra e Chandra, os líderes dos planetas Burloka, os líderes dos planetas terrestres, os líderes dos planetas inferiores, os líderes dos planetas Gandharva, os líderes dos planetas Vidyadhara, os líderes dos planetas Charanaloka, os líderes dos Yakshas, Rakshas e Uragas, os grandes sábios, os grandes demônios, os grandes ateístas e os grandes astronautas, bem como os corpos mortos, os espíritos malignos, os satãs, os gênios, os cusmandas, os grandes seres aquáticos, os grandes animais selvagens e os grandes pássaros e etc. Em outras palavras, tudo o que possua algum extraordinário poder, opulência, destreza mental e perceptiva, força, clemência, beleza, modéstia, opulência e educação, com ou sem forma, pode parecer a verdade específica e a forma do Senhor, mas de fato não o é. Tudo isso é apenas um fragmento da potência transcendental do Senhor. Ó Narada, passarei agora a descrever uma após outra as encarnações transcendentais do Senhor, conhecidas como Lila Avataras. Ouvir sobre suas atividades neutraliza todos os assuntos sórdidos acumulados no ouvido. Esses passatempos são agradáveis de ouvir e devem ser saboreados. Portanto, eles estão em meu coração. E assim terminamos esse capítulo 6. Então, aqui nesse capítulo, nem é preciso dizer muito, porque os versos já estão falando por si só, que tudo que se manifesta nesse universo está correlacionado a alguma parte específica do Senhor. Ou seja, para que tudo tenha uma vitalidade, um sentido de existência, de correspondência com a entidade viva, precisa estar, em primeiro lugar, relacionado com Deus. E assim ele manifesta tudo adequadamente para que possamos ter as experiências de uma forma perceptiva e vívida nesse mundo material que representa 1/4 da existência total. Então, por trás de tudo está o Senhor Krishna e ele se expande nessas formas de Mahavishnu, Garbhador Kashayi Vishnu, Kshira da Kashayi Vishnu. Então ele cria tudo, ele mantém tudo e ele destrói, ou transmuta, ou transforma as coisas, e também essa criação é sempre reabsorvida nele, depois de um certo tempo, assim como tudo nesse mundo material está sujeito a nascimento, velhice e morte, de modo que até os universos também seguem esse protocolo, sendo o Senhor Brahma, o Senhor Vishnu, a alma desse universo. Assim como o nosso corpo material, ele só pode parecer estar vivo por causa dos sintomas da alma. Se a alma não está no corpo físico, então o corpo físico, o corpo emocional, mental, o intuicional, eles não manifestam nada. Então, supõe-se, logicamente, que tudo que é exibido dentro daquilo que se chama de um mundo fenomenal se deriva da força dos sintomas da consciência
que está dentro, né, do corpo físico grosseiro, né, e da mente sutil. Então, é por causa da nossa presença que esse corpo material, ele compartilha, né, ele intercambia todo esse fenômeno, né, que se chama mundo material. Assim também, esse universo ele só pode ter um sentido de consciência, de existência, de movimento, quando o Senhor Vishnu, né, como a alma suprema, manifesta a sua energia. Então isso que quer dizer aqui, nesses vários versos, e assim também, por exemplo, o Senhor Brahma é o Criador, né? Então, Vishnu está criando esse universo através do Senhor Brahma. Ele está mantendo tudo por ele mesmo e ele cria toda essa coisa da morte, da destruição, até mesmo do universo, né, depois de um tempo, através do Senhor Shiva. Então, o Senhor Shiva é uma expansão de Vishnu que cuida, né, da interação do ego com a energia ilusória chamada Maya. Então, isso que é o incrível, né, quando buscamos esse conhecimento do Bhagavatam, e sabemos que no fundo, né, de toda a existência está essa alma suprema e que devemos adorá-la. Então o Senhor Brahma está falando aqui que não adianta especular sobre Krishna, né? Ninguém, nem ele mesmo pode entender sobre Krishna, de modo que o que nos resta é nos rendermos aos pés de lótus dele. Então isso aí vai satisfazer a alma, né? Porque vai ser algo relacionado no contexto amoroso, como a gente já explicou, né? Quanto mais você dedica o seu amor, a sua rendição, a sua entrega a Krishna, então você abre uma porta, né? Uma porta interna para que ele se revele no seu coração. Mas se você só fica especulando, querendo saber o que é o mundo, o que é isso, quem é Krishna, assim, você não vai entender com a sua mente, com a sua inteligência, né? Porque nem os seres mais elevados do universo entendem. Na verdade, que tem um verso aqui que diz que Krishna nem mesmo ele consegue calcular a sua grandeza, né? Porque Krishna está se expandindo sempre. Só que não é a medida, assim, espaço-temporal, dentro do plano relativo, né, que a gente costuma querer fazer. Ninguém pode medir Deus. Não existe isso. Você só vai compreender Krishna pelo amor. É como se o amor fosse, né, uma inteligência adequada para que Krishna pudesse se revelar para você. E também nem ficamos muito preocupados, né, um devoto puro não está preocupado em saber assim cientificamente, de uma forma completa, quem é Krishna. Ele nunca vai atingir isso. Mas ele pode expandir o seu amor por Deus. E expansão de amor significa, né, felicidade plena do espírito. Quanto mais você avança em amor, mais ananda, mais prazer da alma. É isso que o Senhor nos propõe, né, através de nossa existência, que nós somos uma energia dele, então através da nossa criação, Krishna quer que nós nos situemos nessa relação perfeita com ele, em devoção, em amor, em serviço devocional, e para isso ele nos colocou aqui nessa forma humana de vida, e por isso também ele está dentro dessa forma humana, e de todas as formas, né? Mas na forma humana nós temos essa característica de nos render a Deus, aceitando Ele completamente como Ele é, sem muita especulação e tentando, através da devoção, do serviço devocional, deixar que, através da misericórdia e do poder inconcebível, né, de Krishna, Ele se manifeste para nós. Então, no final desses versos, né, o Senhor Brahma, agora a pedido de Narada, vai começar a descrever as encarnações, as expansões do Senhor que vem fazer passatempos nesse mundo para oferecer para nós todo, né, o conhecimento, né, o discernimento, o entendimento completo da relação da alma com a superalma, né, o Ser Supremo. Então, tudo aqui no Bhagavatam é néctar pura, né? Aí o Senhor Brahma também fala, esses passatempos eles estão em meu coração.
Ou seja, o coração é o motivo, né, de viver nesse mundo. Então, as almas mais elevadas, né, inclusive o Senhor Brahma, carregam assim a lembrança constante dos passatempos do Senhor Krishna. Por isso, o Bhagavatam, ele é o coração do Senhor Brahma, e por isso ele está manifestando isso a Narada Muni, e aí Narada vai manifestar isso a Vyasadeva, Vyasadeva vai manifestar a Shukadeva Goswami, né? Shukadeva Goswami manifesta a Sutta Goswami, Sutta Goswami está manifestando para nós. De modo que está tudo aí integrado, quem se absorve, quem se aprofunda, quem compreende, né, o Srimad Bhagavatam de uma forma razoável, vai atingir os pés de lótus do Senhor Krishna, como o Senhor Brahma atingiu através de suas austeridades. Então, a austeridade aqui nessa Kali Yuga é muito simples, né? Você não precisa fazer toda essa logística de sacrifícios, não. O sacrifício em Kali Yuga foi misericordiosamente dado por Chaitanya Mahaprabhu. Temos apenas que cantar os seus santos nomes e nos absorver nos passatempos do Senhor Krishna. Entendeu? E essas expansões e encarnações de Krishna também fazem parte, né, de Krishna. São Krishna mesmo em várias expansões, formas, energias, criando toda essa condição de entendermos perfeitamente a sua posição, né, espiritual, divina, e dessa forma, se usarmos a nossa condição humana para isso, com inteligência e rendição, vamos atingir a meta última da vida, que é despertar completamente esse amor a Deus em rendição, e daí após a morte, né, ou abandono dessa forma específica, a gente volta para o mundo espiritual conforme promete, né, o Senhor Krishna. Então vamos aproveitar essa bênção agora que temos, né, essa forma humana, e não vamos assim deixar para depois. Porque se você está ouvindo agora essa palestra, significa que você vai realmente atingir isso que Krishna quer, né? Krishna quer que você ouça, que você leia os seus passatempos e que cante o seu santo nome. Ok? Então vamos purificar assim a nossa vida, porque estamos usando os nossos sentidos para colocar, né, em nossa mente, em nossa inteligência, a energia pura de Deus que se manifesta através dessa literatura. E o canto do santo nome também purifica a nossa mente. Um devoto puro significa isso, que a mente dele está pura, que deu a abertura, né? Só a mente pura é uma porta para poder receber a energia dos planos superiores. Essa é a missão da vida humana, né? Conseguir controlar a sua mente de forma que ele possa usar essa mente como um instrumento de serviço a Deus. E fazendo isso, né, ocupando todos os seus sentidos para Krishna, já que a mente é o centro dos sentidos, naturalmente o espírito ele é realizado, né, a autorrealização, e também realizamos Deus em nosso coração, e a misericórdia de Deus se manifesta de tal forma que você vai compreender Deus de uma forma completamente diferente do que se você estivesse usando, né, a sua intelectualidade, a sua lógica, a sua razão assim caprichosa ou idealista de tentar compreender Deus de uma forma filosófica. Então Krishna fala que não é assim que se compreende ele, apenas se rendendo, né, assim como no capítulo 11 do Bhagavad Gita, que Krishna fala para Arjuna, né, é só através do serviço devocional que você pode me compreender como eu estou aqui diante de você, Arjuna. Porque Deus ele pode aparecer aqui na sua frente, mas aí você não vai entender Krishna. Mas através do coração, da devoção, você vai entender. Certo? Então tem todas essas místicas, né? Essa ciência, né, também em relação à compreensão de Deus. E o Senhor Brahma é o maior de todos os cientistas, né? Porque ele foi o primeiro ser vivo criado e recebeu toda a orientação de Krishna quanto à realidade dele
e como ele exerceu suas atividades aqui nesse universo, em diversos planetas, né? E em todos os universos, Krishna também está manifestando atividades exatamente para que as pessoas possam se ocupar em seus pés de lótus e se libertar dessa condição material que é miserável, né? É miserável quando não estamos conectados e vivendo em Deus, na consciência de Deus. Então esse é todo o métier, vamos falar assim, da tentativa de Deus de nos deixar essas informações do Bhagavad Gita e do Bhagavata, e também da autoridade de seus devotos mais elevados no universo, para passar para nós esse conhecimento magnífico. Então você tem que se perguntar, poxa, o quanto eu estou interessado em Deus, quanto eu quero voltar para o mundo espiritual, o quanto eu quero sair desse mundo miserável, cheio de frustrações, onde há velhice, morte, né, doença. Então, o tempo todo, a ansiedade, a lamentação, e a pessoa vai chegar a um ponto que ela vai falar, eu não quero mais ficar nessa condição, nesse mundo louco, onde tem tantos demônios, todo mundo explorando um ao outro, né? E toda essa história que a gente bem sabe que é uma novela que a gente fica repetindo de vida em vida. E dessa forma temos que tomar uma atitude em alguma vida, né, dentro da forma humana, para jogar toda essa manifestação fenomenal de lado, sabendo que tudo é temporário, e alcançar, né, definitivamente a morada feliz de Deus, que é o lugar que temos que ir. Somos eternos, não tem jeito, não dá para fugir para nenhum outro lugar. Ou você fica no mundo material, ou você volta para o mundo, né, espiritual. Então, o nosso livre-arbítrio é só para isso. Você escolhe Deus ou a ilusão. Se você escolher Deus, você sai daqui da prisão e vai para o, né, reino divino. Agora, se você escolher Maya, você continua aqui no ciclo de samsara, de sofrimento e mortes. Ok? Então, todas as glórias são Sri Sri Radha Krishna Gaura Nitai. Todas as glórias são ao Mahamantra Hare Krishna Srila Prabhupada. Todos os devotos reunidos. Haribo!